Fala galera, hoje nós vamos iniciar mais uma aula. Eu sou o professor Anderson Lisboa, Química Fácil com vocês. O tema de hoje da nossa aula é diagrama de Linus Pauling, que está dentro da parte de distribuição eletrônica. Então, nós já iniciamos essa parte de distribuição eletrônica, vimos a parte de configuração. Quando falamos de configuração eletrônica, é justamente a configuração que cada elemento apresenta após a distribuição eletrônica. E também falamos da distribuição eletrônica para átomos neutro. E o que é um átomo neutro? O átomo neutro é aquele que apresenta uma quantidade de elétrons, que são as partículas de carga negativa, igual à quantidade de prótons, que são as partículas de carga positiva. Porém, também vimos a parte de íons. Então, um íon é aquele que apresenta uma quantidade de elétrons diferente da quantidade de prótons. Então, nós vimos também a distribuição eletrônica nesses dois casos. Hoje, nós vamos estar dando uma olhada no diagrama de Linus Pauling, porque é através desse diagrama que nós fazemos essa distribuição eletrônica, tá certo? Um dos tópicos que também vamos falar são os casos especiais. Esses casos especiais, nós podemos dizer que são as regras, que são as exceções às regras, tá certo? Mas eu vou estar explicando para vocês bem direitinho. Representação simplificada e ordem energética e também a ordem geométrica. Então, cada tópico que eu vou explicar para vocês hoje vai estar sendo uma continuidade da nossa terceira aula, tá certo? Então, preste atenção. Toda vez que nós falamos em distribuição eletrônica, precisamos entender que é fundamental a utilização do diagrama de Linus Pauling. Por quê? Esse diagrama aqui, ele está organizado na ordem energética. Então, se você observar, existe um sentido onde eu tive o cuidado de colocar algumas setas direcionando a ordem que você sempre vai utilizar quando você for fazer essa distribuição eletrônica. Você não vai fazer aleatoriamente. Também tenha atenção de utilizar o diagrama não de forma horizontal. Você não vai seguir apenas a ordem desses números maiores que estão na frente, que representa o nível que o elétron se encontra. Você tem que ter o máximo de atenção para seguir todo esse direcionamento das setas, que é o caminho obedecendo a ordem energética para você poder fazer a distribuição eletrônica, tá certo? Então, faz distribuição eletrônica, utiliza diagrama de Linus Pauling. Não pode fazer uma distribuição eletrônica sem ter essa utilização, tá certo? Vamos começar pelos casos especiais. Aqui eu vou estar destacando. Então, vamos começar aqui com o cromo, tá certo? E aí eu vou mostrar para vocês a distribuição eletrônica normal, tá? E a distribuição de um caso especial. No caso do cromo, obedecendo a sequência do diagrama de Linus Pauling, vai ficar da seguinte forma. Ele tem o número atômico 24, certo? Significa que ele apresenta 24 elétrons. Então, essa distribuição, você vai somar esses números aqui de cima, até somar o número 24, tá certo? Porém, no caso especial, vai acontecer um comportamento que o segundo elétron mais energético, tá certo? Ele vai passar para o subnível D da camada anterior. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que de fato acontece nos casos especiais, tá bom? Então, fazendo distribuição eletrônica. Então eu tenho 1s2,
2s2, 2p6, 3s2, aqui eu já tenho 12, né? São 24, 3p6, 4s2, 4s2, eu já vou ter aí 20, depois de 4s2, eu tenho 3d4. Então, nesse caso aí, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter um comportamento diferente, certo? Do elétron mais energético. Então, o nível mais energético é o 4s2. Então, o que é que acontece com esse elétron? Ele passa para o subnível D da camada anterior. Isso é um comportamento comprovado experimentalmente. E são alguns casos que obedecem esse tipo de situação. Então, vamos analisar. Então, sabendo que o elétron, o segundo elétron mais energético, ele passa, é óbvio, da última camada, tá certo? Ele passa para o subnível D da camada anterior. Então, vamos destacar cromo, cobre e ouro. São esses três elementos que têm esse comportamento, tá certo? Então, como é que fica, de fato, a distribuição eletrônica real? Então, ó, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 e 3d5. Onde o elétron, certo, da última camada são 2, 4s2. Então, o segundo elétron ele passa para a camada 3, porém para o subnível D. Então, esse comportamento é um comportamento de casos especiais. Então, essa distribuição aqui, ela é uma distribuição de um caso especial, tá certo? O segundo tópico, na verdade, o terceiro tópico é a representação simplificada. Por que simplificada? Porque nós não vamos fazer, nesse caso agora, né, a distribuição total baseada no número atômico. Olha os dois exemplos que eu trouxe para vocês. Sódio, número atômico 11, é mais simples, né, mais tranquilo de fazer essa distribuição. E eu tenho mercúrio, número atômico 80. Então, eu tenho 80 elétrons para fazer essa distribuição. Então, vamos ver como é que fica essa distribuição simplificada. Para fazer a distribuição simplificada, nós estaremos utilizando esses elementos aqui, que são os gases nobres. Os gases nobres, eles apresentam uma distribuição eletrônica, onde a sua última camada ela traz uma quantidade de elétrons que apresenta uma estabilidade. É tanto que esses elementos eles não precisam fazer nenhuma ligação com outros elementos para atingir essa estabilidade, tá certo? Com exceção do hélio, que fica estável com 2, uma estabilidade que é atingida fora da regra do octeto, né, que é uma estabilidade com 8 elétrons, mas aí existe essa exceção. E nesse caso, nós vamos estar utilizando a configuração eletrônica desses gases nobres para simplificar a distribuição eletrônica. Então, preste atenção aí. Eu vou fazer a distribuição eletrônica do elemento sódio, que é um metal, certo? Metal alcalino, e ele pertence à primeira família da tabela periódica, família 1A. Ele é um metal, ele tem algumas propriedades, ele é muito reativo na água, tá certo? Uma quantidade de sódio reagindo com a água gera uma reação muito violenta, uma reação de liberação de energia, né, considerada uma reação isotérmica. Porém, nós vamos fazer a distribuição eletrônica desse metal e vamos utilizar a maneira simplificada.
Então preste atenção. Quando você for fazer a distribuição de qualquer elemento, você tem que olhar qual é o elemento, o gás nobre, que vem antes. Ou seja, se o número atômico do sódio é 11, você tem que olhar aqui nos gases nobres qual é o elemento que vem antes de 11. Nesse caso, nós temos aqui o neônio, número atômico 10. Então, nós vamos simplificar a parte da distribuição eletrônica, que somavam 10 elétrons, certo? Então, você pega a representação do neônio, certo? E tem número atômico 10. Significa que você só vai fazer a distribuição eletrônica de 1, que nesse caso é o que representa o número 11. Eu já tenho 10 distribuído por causa do neônio. Está faltando a distribuição de 1. Aí você vem para cá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, soma 10. Para 11 falta 1. Seria quem? 3s1. Então, você vem aqui, ó. 3s1. Pronto. Já fiz a minha distribuição eletrônica. O segundo exemplo é o mercúrio, com o número atômico 80. Significa que eu tenho 80 elétrons para fazer essa distribuição eletrônica. Aí você vai fazer o quê? Vai olhar qual é o elemento gás nobre que vem antes de 80. Então, no caso, eu tenho aqui o xenônio, certo? Que é 54. Eu tenho o radônio, que é 86. Então, nesse caso, você vai fazer essa correção. Então, fazendo essa correção em relação à distribuição eletrônica, na verdade não é uma correção, mas é uma simplificação. Porque você poderia utilizar o diagrama, que na verdade a gente não deixa de utilizar, mas seria mais trabalhoso você ter que fazer todos, tá certo? Agora você vai simplificar. Então veja, qual é o gás nobre que vem antes de 80? Nós vemos aqui que é o xenônio. Então eu trago ele para cá, ó. Xenônio, que é 54, tá? Então significa que eu já fiz a distribuição de 54 elétrons. A partir de 54, nós vamos agora fazer de forma simplificada. E aí eu preciso utilizar o diagrama para localizar onde está a parte de 54 elétrons. Então, ó, aqui eu tenho 2, 4, mais 6. Eu tenho 10. Então vamos lá, vamos fazer essa soma. Tenho 2, 4, mais 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, mais 6, 54. Então, o xenônio é 54. Essa parte aqui, até 6, 5p6, eu não uso na distribuição. Agora eu vou utilizar a partir de 6s2 até atingir 80. Então, preste atenção. 5p6 vai dar 54. Então, eu tenho aqui mais 2, 56. 56 mais 5f14, tá certo? Então, se eu tenho 56, mais 4, aqui vai dar 60, mais 10, 70, mais 5 de 10, 80. Então, a minha distribuição eletrônica simplificada vai ser 6s2, 5f14 e 5d10. Na verdade, 4f14, fazendo uma correção aqui,
4F14, 4F14 e 5D10. Então aí eu atinjo 80 elétrons. Quando eu uso o símbolo do elemento gás nobre, significa que eu tenho uma simplificação, tá certo? Então, fazendo essa observação. Lembrando que é fundamental, tá certo? Que siga a ordem do diagrama. Porque seguindo a ordem do diagrama, você vai estar obedecendo a ordem energética. Se você observar o diagrama, você percebe que todos que têm o mesmo número estão na mesma camada. Aqui eu tenho a camada 4, aqui eu tenho a camada 5, camada 6, camada 7 e assim por diante. Então a gente segue essa sequência. Então, quando nós vamos fazer a representação simplificada, precisamos utilizar o diagrama, tá certo? Para poder fazer uma orientação em relação ao número atômico do gás nobre que vamos utilizar para simplificar uma parte da distribuição e representar a parte final, mas de maneira simplificada, tá certo? Vamos agora ver a parte da ordem energética. Então a ordem energética, ele segue a ordem do diagrama, tá? Então essa ordem energética é a ordem do diagrama. Então vamos ver como é que fica a ordem energética do ferro. Então se ele tem número atômico 26, vamos fazer a distribuição de 26 elétrons. Então vamos fazer de acordo com o diagrama. Então 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, eu já tenho aí 20. E por último, 3d6. Então se você observar, na ordem energética, nós vamos seguir a ordem do diagrama. E na ordem geométrica, tá certo? A ordem geométrica, ela segue a maneira que eles estão organizados pelo valor que eles apresentam, que está relacionado ao nível que aqueles elétrons se encontram. Então eu tenho de 1 a 7, cada número significa um nível. Então quando você vai fazer a distribuição de ordem geométrica, você obedece os valores que pertencem ao mesmo nível. Então preste atenção aqui. Então agora vamos para a ordem geométrica. Vamos organizar essa distribuição aqui em ordem geométrica. Então, os que têm o número 1 ficam juntos, só tem 1. Número 2, eu tenho 2s2 e 2p6. Número 3, eu tenho 3s2, eu tenho 3p6, eu tenho 3d6. E número 4, eu tenho apenas 1, que é o 4s2. 4s2. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4s2. Tá certo? Então, a ordem energética, ela segue a ordem do diagrama. A ordem geométrica, ela segue a ordem que os elementos estão distribuídos, na verdade, que os elétrons estão distribuídos por camada. Então, você vai organizar essa distribuição por camada. Aí você pode pensar, mas professor, eu já posso fazer a ordem geométrica? Não, porque quando você faz já a ordem geométrica, ele vai ficar fora da ordem que você deveria seguir inicialmente, que é a ordem energética. Você só pode construir a ordem geométrica quando você faz a ordem energética primeiro, tá certo? Você não pode inverter essa ordem geométrica para poder fazer a energética. Primeiro a energética,
depois você faz a ordem geométrica, tá certo? Então, esse primeiro momento, você vê a maneira de simplificar uma distribuição eletrônica, tá certo? Geralmente a distribuição eletrônica nós focamos mais na parte final, tá? De alguns questionamentos. Então, para poder ganhar tempo, nós utilizamos a forma simplificada. Não significa que nós não usamos a ordem do diagrama, ou seja, toda a distribuição, tá certo? Então, galera, estamos finalizando mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até a próxima aula.